Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, em nome de Jesus. Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra de Deus: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos repetir? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Bom, irmãos, hoje, mais um dia que nós estamos na nossa campanha, vencendo o dia mal. E hoje nós vamos ver mais uma peça da armadura de Deus, mais uma peça, e essa peça, ela é muito especial para mim. Ela é a peça que eu mais gosto. É a peça que, para mim, é a mais importante. Eu acho que hoje a minha responsabilidade aumenta. Porque é a peça que eu mais amo, que é a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. A espada do exército romano, provavelmente que Paulo se inspirou, é a espada conhecida pelo nome de Gládios. Ela foi a mais utilizada pelo exército romano na época em que Jesus estava conosco em carne e osso na terra. As características da espada romana: ela tinha um comprimento de 50 centímetros, mais ou menos, 45, 50 centímetros, até 60 centímetros. Era uma espada pequena. Ela era extremamente pontiaguda. Ela tinha mais ou menos 4 a 6 centímetros de largura, e afinando. Ela tinha mais ou menos 1 a 2 quilos. Ela pesava mais ou menos de 1 a 2 quilos a espada. Materiais que foram usados nela: algumas de ferro, as primeiras, e algumas foram feitas de aço. Uso em combate. A espada romana, o gladius romano, era ideal para uma luta corpo a corpo, uma luta próxima. Como ela era curta, facilitava a movimentação do soldado romano em combate. Facilitava ataques rápidos, com velocidade para estocar, para cortar, porque ela não era tão grande. Enquanto que as outras espadas dos outros povos eram grandes, que o cara tinha que ter uma vergadura, uma distância para acertar, a Gládios era bem pequena, no corpo a corpo, rápido. Era extremamente poderosa a espada romana nesse tempo. O Gládios romano, a espada romana, também era usada para se defender. Amém? O pessoal está meio tenso. Vai ficar intenso. Já está intenso, né, no calor, né? Vai ficar intenso na glória, em nome de Jesus. O gladius romano também era fácil para você se defender dos ataques do inimigo, pela mobilidade que ele proporcionava a quem o empunhava. A importância histórica do gladius romano: o gladius representava a força e a disciplina do exército de Roma. Da mesma forma que a palavra de Deus, você precisa de força e disciplina para ler, guardar e praticar a palavra de Deus. Porque se você não tem disciplina, você não consegue ler todo dia. Se você não tem força de vontade, você não vai nem pegar na Bíblia, não vai ter nenhum interesse de ler essa palavra. Quem está entendendo, diga amém. O gladius romano, ou a espada romana, foi inspiração para outras espadas de outras culturas. A Bíblia, até hoje, é inspiração para outros livros, para filmes e para outras culturas, até hoje. A palavra de Deus, ela é viva em nome de Jesus. Que aplaudir, aplaude com vontade, amém?
Uma curiosidade que eu vou deixar outra para depois. O termo gladiador, quem já ouviu isso aí? O termo gladiador veio por causa da espada, chamada gladius. Então, ao empunhar o gladius, eles se tornavam uns gladiadores. Amém? A outra curiosidade eu vou deixar para o final, para você ficar curioso mesmo. Amém? Vamos entrar na palavra. Quem entendeu aí sobre a espada romana um pouquinho? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite: as mãos do soldado romano, elas sempre estavam ocupadas com armas. Primeira coisa que eu quero que você entenda: você, como soldado de Cristo, como soldada de Cristo, na guerra, você tem que estar com as mãos ocupadas. O soldado romano, ele tinha num braço um escudo e no outro braço ele tinha a espada. Deixa eu te falar como é que eles atacavam. Eles pegavam o escudo, que era bem largo, a gente aprendeu aí, e eles batiam no soldado, no inimigo, e estocavam com a espada. Quem entendeu, diga amém. Já estava trocando o microfone. Não esquenta, irmão, que essa semana foi terrível. Já estou trocando as coisas. Vamos lá, vamos fazer a simulação de novo. Vou passar para essa aqui agora. Eles estavam com o escudo de um lado e a espada do outro, sim ou não? E quando o inimigo vinha, ele batia com o escudo e estocava com a espada. Amém? Era uma técnica usada. O nosso escudo é o escudo da... escudo da fé. Irmãos, a gente tem que bater em Satanás com a nossa fé e acertar com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. É assim que você vai vencer a doença. Você tem que dar uma batida nela com a tua fé e pegar a palavra e enfiar nela. Assim que você vai vencer os vícios, pegando a sua fé e acertando com a palavra de Deus. Para isso nós temos que aprender a manejar a palavra de Deus. Soldado que não sabe manejar a palavra de Deus é um soldado vulnerável aos demônios, a Satanás e o dia mau. Então nós temos que estar preparados com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Amém? Estava com as duas mãos ocupadas. O soldado sempre está com as duas mãos ocupadas. Irmão, Deus não te chamou apenas para você cantar. Você tem que ter a palavra de Deus na sua mão. Deus não te chamou apenas para você varrer a igreja, limpar a igreja, cuidar da igreja. Você precisa também manejar bem a palavra de Deus. Deus não te chamou apenas para você estar contribuindo na igreja. Deus te chamou para você pregar a palavra de Deus a toda criatura, cumprindo o livro do Senhor. Irmãos, você acha que na primeira igreja, na igreja de Paulo, você acha que tinha ministério de canto, ministério de música? Isso é invenção nossa, irmãos. Quem cantava eram os pastores, eram os evangelistas, eram os mestres, eram os obreiros, os diáconos. Eles que cantavam. Os apóstolos. Então, a igreja do Senhor, você não pode fazer um serviço só. Você tem que estar totalmente ocupado. Amém? Você tem que ter a palavra de Deus na sua mão. Todo guerreiro, toda guerreira de Cristo precisa
estar habilitado com a palavra de Deus. E essa espada, olha uma outra curiosidade que me lembrei agora. Essa espada o governo não dava. O soldado tinha que comprar. Tu já pensou que tu está listado para defender teu país? Não, agora o governo vai ter que me dar alguma coisa para mim, né? Pô, já que eu vou defender o país. Não, irmãos. Eles defendiam a sua pátria de coração. Então eles compravam a espada. Aquela espada não era do governo. Aquela espada era de cada soldado. Amém, irmãos? Se você não tem a sua espada, providencia em nome de Jesus. Providencia. Lá em casa eu tenho umas 10. Já até perdi a conta. A gente trouxe até algumas para cá. Tem uns que tem uns canivetezinhos aí, né? Segunda coisa que eu quero que você entenda. Deixa eu olhar o relógio. A espada tem um dono. É a espada do... Cadê? É a espada do... Vamos lá. É a espada do Espírito. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Espada do... Isso. Se é a espada do Espírito, quem é que vai te ensinar a manejar a espada? Quem? O Espírito. A Bíblia sem o Espírito Santo é mais um livro qualquer na sua prateleira. A Bíblia sem o Espírito Santo é mais um livro qualquer de conhecimento. Mas a Bíblia com o Espírito Santo que está em você se torna uma arma de guerra, uma arma poderosa em Deus. Amém? A Bíblia sem o Espírito Santo ela não se torna eficaz. É por isso que muita gente lê e não entende nada. É por isso que muita gente lê e não serve de nada. Porque o Espírito Santo não está com essa pessoa. Porque o Espírito Santo não está... Não são amigos, não tem amizade, intimidade com o Espírito Santo. Como eu consigo intimidade com o Espírito Santo? Em oração, em jejum, buscando a palavra de Deus. Vindo à igreja. Assim é que nós vamos ter condições de sermos ensinados pelo Espírito Santo de Deus. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Irmãos, vamos ler a palavra, que quando precisar usar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo que Jesus te ensinou. Aleluia! Glória ao Senhor. Preste atenção para mim. A espada do Espírito, ela é para ser usada em você mesmo. Como assim, pastor? Agora eu não entendi. Porque todas as armas a gente estava usando contra o dia mal, sim ou não? Eu usei o cinto da verdade. Eu usei a couraça da justiça. Eu usei os pés da preparação do evangelho da paz. Eu usei o capacete da salvação. Eu usei o escudo da fé. Reparou que todas essas armas, elas são defensivas. Todas elas são defensivas. A única arma, até o escudo até pode se usar como ataque também, mas a única arma exclusiva de ataque é a espada do Espírito. Só que a espada do Espírito não é para ser usada diretamente no inimigo. A espada do Espírito
é para usar em nós mesmos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A espada do Espírito é para dividir a alma e o Espírito. Não é de Satanás. Não é para dividir a alma e o Espírito do dia mal. É para dividir a nossa alma e o nosso Espírito. A espada do Espírito é para dividir medulas e juntas, é para dividir pensamentos e propósitos do nosso coração, do coração do homem e da mulher, do soldado e da soldada de Cristo. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Pastor, é melhor porque realmente ficou meio enrolado aí. Eu entendo. Eu fui confrontado também. Todo mundo esperando, bora atacar Satanás. Não, é assim, ó. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Nota comigo o versículo 2 de Mateus 4. Jesus estava jejuando, e quando ele terminou, ele teve fome. Quando a gente faz o nosso jejum aqui semanal, quando você termina, você fica com fome ou não? Eu já estava com fome, né? Eu já estava com fome, eu não fico, pastor, eu já estava. E você vai fazer o quê? Comer, sim ou não? Sim ou não? Comer. Presta atenção, deixa eu te falar um segredo. O dia mal, presta atenção para mim, muito importante. O dia mal, Satanás, os demônios, os principados, as potestades do mal, eles só vêm até você quando você está fraco. Satanás e o dia mal só atacam você quando você está necessitado. Ele não foi encarar Jesus quando Jesus estava forte. Ele não foi encarar Jesus quando Jesus estava robusto. Ele foi encarar Jesus depois de 40 dias de jejum. Só que aí que ele se enganou. Jesus estava preparado com uma espada afiada de 2 gumes, esperando ele. Vem, demônio! É Jesus terrorista esse meu, né? Nosso Jesus estava lá tranquilo, irmãos. Aleluia. Olha a proposta de Satanás. A Bíblia diz que Jesus estava com fome. Aí Satanás pega uma pedra. Olha, se você é o filho de Deus, se você é filha de Deus, se você é o escolhido do Senhor, se você é mais que vencedor,
Você não tem que estar sofrendo assim. Você não tem que estar passando fome. Na tua casa não tem que faltar gás, se você é filho de Deus. Na tua casa, tu não pode estar andando de bicicleta se você é filho de Deus. Se você é filha de Deus, você não pode estar andando de ônibus. Você não disse que você é mais que vencedor? O primeiro teólogo liberal foi Satanás. O primeiro teólogo da prosperidade foi Satanás. Porque ele disse, olha, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. Mata a tua fome. Tem um filme chamado O Filho de Deus, que foi daquela série The Bible, né, que é a Bíblia. Passou até na Record, se não me engano. E tem a cena disso aqui, é sensacional, irmãos. Satanás vem lá, de capuzinho, pega a pedra. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras e depois ele joga assim em Jesus. Jesus segura, Jesus estava com reflexo bom, porque ele é meio fraco, né? Jesus segura a pedra, aí na visão de Jesus vira um pão. Ele pega aquele pão, ele segura com as duas mãozinhas assim, e olha aquele pão, parece o pastor Marcílio aqui no pão do café da manhã, no pão que a Sara faz. Ele olha assim e ele começa a dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele solta a pedra. Ele não estava olhando para Satanás. O que ele estava fazendo com a espada? Ele estava fazendo assim, ó. Ele estava dizendo para ele mesmo, ele estava pregando para ele mesmo. Irmãos, tem momentos que nós temos que pregar para nós mesmos, para nós não fazermos a vontade de Satanás. Então, Jesus estava falando para ele mesmo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero, mas como eu obedeço ao meu Senhor Deus, eu não vou fazer. Eu prefiro ficar com fome, eu prefiro andar de ônibus, eu prefiro não ter nada em casa, mas eu não vou trair o meu Senhor Jesus e a sua palavra. Jesus estava recitando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus estava lendo a Bíblia que eles tinham, né? Que era o Velho Testamento. Agora o segredo aqui, presta atenção para mim de novo. A espada romana, o gladius romano, ele tinha dois gumes. Ele cortava tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ele era afiado dos dois lados. Quem entendeu, diga amém. Ele era afiado de ambos os lados. Irmãos, o segredo está aqui. Quando você pega a espada do Espírito e enfia em você, o outro lado está enfiando em Satanás no dia mau. Quando você pega a palavra de Deus e prega para você mesmo, e você não faz a vontade de Satanás, você está sim se atacando, se atingindo com a palavra, com a espada do Espírito, mas você está atingindo também Satanás e seus anjos ao mesmo tempo. Quando eu me atinjo com a palavra, eu atinjo Satanás e o dia mau, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Quando a palavra atinge o teu coração, a palavra automaticamente atinge o coração dos teus inimigos. Lembre-se, não são pessoas, são demônios e o dia mau. Nossa guerra não é contra carne ou sangue, são contra as potestades deste mundo tenebroso. Amém?
O que a Bíblia diz sobre a espada? Salmo 149, versículo 6. Nos seus lábios estejam altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes. O Velho Testamento está falando isso. Uma espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Então, quando nós cantamos, nós temos que cantar a palavra de Deus. Segundo, todo guerreiro precisa de uma espada. Todo guerreiro, diga para o seu irmão, você é guerreiro de Deus, você precisa ter a espada na mão. Outro lado, você é guerreiro de Deus, você precisa ter uma espada na mão. Aleluia. 1 Samuel 17:51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Davi derrubou o gigante, sim ou não? A gente viu isso aqui. Davi derrubou o gigante com uma pedra. Ele estava sem o capacete, lembra? Aí ele cai, matou o gigante. Sim ou não? A pedra matou o gigante? Não sim, mas não. A pedra matou o gigante. A pedra derrubou o gigante. Aprenda isso. Vamos lá. Davi jogou a pedra. Pá! Bateu bem no meio do zoio. Caiu o gigante. O gigante morreu com a pedrada. Aí o que Davi faz? Corre, pega a espada dele mesmo e... Todo guerreiro precisa de uma espada. Está aqui a sua. Essa aqui é a sua espada. Tem uns que tem umas espadas eletrônicas no celular, né? Já ajuda. Mas essa aqui ela é boa demais, irmãos. Terceiro, para a gente já ir para o encerramento. Jesus tem uma espada na sua boca. Credo, pastor. Jesus tem uma espada na sua boca. Como assim, pastor? Apocalipse capítulo 1, versículo 16. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Cartas do Apocalipse. Lembra? Domingo de manhã. A gente já passou por essa aqui. Jesus tem uma espada de 2 gumes na boca. Que é o quê? A sua palavra. Irmão, se você depois desse culto, se você não ler a Bíblia, eu não sei mais o que fazer. Eu vou encerrar com a última curiosidade que eu disse que ia te falar. A última curiosidade foi aquilo que o Senhor Jesus me entregou essa semana. E Ele me deu uma coisa muito especial. O gladius romano, a espada romana, foi encontrada em muitos sítios arqueológicos em Roma. Vários. Ela foi encontrada e enterrada em vários lugares. Sabe onde a maioria se encontrou enterrada? No túmulo dos soldados romanos. Isso aqui me comoveu muito. Aquela espada para aquele soldado romano era a sua vida. Era tão importante para o soldado romano que ele queria ser enterrado com ela. Ninguém usava. Sabe o que o Senhor Jesus me falou? A minha palavra tem que estar contigo todo o tempo. Do início ao fim da nossa guerra. Você não pode se separar da minha palavra. Isso foi tão fundo no meu coração. Aqueles homens, eles andavam com ela. Aqueles homens, eles empunhavam a espada. Aqueles homens, eles cuidavam.
Eles treinavam com aquela espada, era a vida deles. E me dói tanto quando eu vejo Bíblias espalhadas nos bancos, de pessoas que esqueceram. Me dói tanto que você não leu um capítulo, um versículo hoje. Me dói tanto que não deu tempo, a gente não deu prioridade para a nossa espada do Espírito. E ele falou para mim, assim, você está vacilando, filho. Se você tem que estar com a minha palavra aqui, sempre empunhada, sempre, todo momento. A partir de hoje, irmãos, leia a sua Bíblia, nem que seja um versículo. Nem que seja um versículo. Pastor, não leio direto, não importa, filho, abre aí. Tem gente que faz assim, né? Ai, aqui. Não importa, irmãos. Leia um versículo. Ele está dizendo para nós nessa noite: não te afasta da minha palavra. E eu pretendo, irmãos, morrer com a palavra de Deus no meu coração. Não enterrado com a Bíblia, mas eu pretendo levar essa palavra até os fins dos meus dias, irmãos. Eu não pretendo me desviar, eu não pretendo sair da presença do Senhor. Eu não pretendo, porque Ele me falou: não te afasta da minha palavra. Ela tem que estar na sua mão, ela tem que estar na tua mente, ela tem que estar no teu coração. Só assim venceremos o dia mau. Aleluia! Aplauda o Senhor. Fica em pé em nome de Jesus.